Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que bom, nós estamos reunidos nesse domingo de manhã, celebrando a nossa missa. E hoje, esse domingo, que é a oitava da Páscoa, segundo domingo da Páscoa, é um domingo interessante. No começo da nossa igreja, e depois também, ele é conhecido como o domingo das roupas brancas, e em latim era em albis, né? Porque os que eram batizados no sábado santo, na noite do sábado para o domingo da ressurreição, eles recebiam uma roupa branca, para mostrar a beleza da pessoa que se tornou filho ou filha de Deus. Bom, e eles ficavam com essa roupa branca durante a semana. E quando chegavam nesse domingo, era o domingo de depor as roupas brancas e voltar a usar as roupas normais. Era um domingo assim especial. Mas nós temos aqui realmente uns trechos do Evangelho, da Bíblia, que são muito bonitos. Eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês a partir desse trecho do Evangelho de João. O Evangelho de João é muito bonito. O Evangelho de João, ele faz no fim, que vocês vejam o que ele escreveu aí, que ele escreveu o que Jesus fez, para quê? Para que acrediteis que Jesus é o Cristo, ungido de Deus, o Filho de Deus, para que tenhais a vida. A gente acreditando em Jesus, a gente tem a vida. Então é todo o Evangelho, é escrito nesse sentido. Bom, então aqui, o capítulo 20, no dia que Jesus ressuscitou, era de noite, estava anoitecendo. Os discípulos, 10, Tomé não estava com eles, Judas tinha se matado, então estavam os 10 só, fechados numa sala, aquela sala onde Jesus fez a última ceia, com medo muito grande, eram medrosos, covardes, né? De repente, Jesus aparece no meio deles, e Jesus diz as primeiras palavras: a paz esteja convosco, né? É uma saudação bonita. Eles precisavam. Eles estavam muito inquietos, medrosos, né? Temerosos, sem paz. E Jesus, a primeira coisa, a paz esteja convosco. E Jesus mostra os mãos, o lado, eles veem, é Jesus mesmo. E diz o Evangelho que eles se alegraram por verem o Senhor. Quer dizer, ele não é morto, ele é vivo, está aqui no meio de nós, está conversando conosco. E aí Jesus novamente desejou a paz, 2 vezes, né? Eles precisavam da paz. E aí Jesus faz uma coisa, ele entrega a missão dele, porque ele vai voltar para o Pai, a missão que o Pai lhe tinha entregue, ele entrega para os seus discípulos. Eu vos envio como o Pai me enviou. Então Jesus entrega a missão dele. Nós temos hoje de continuar a missão de Jesus, de anunciar o reino de Deus, dizer quem é Deus. Aí tem o domingo da misericórdia, Deus é bom, Deus nos ama, Deus é misericordioso. Depois, Jesus faz uma coisa, ele assopra sobre os discípulos. A gente lembra na Bíblia, assoprar é comunicar a vida. Diz o livro do Gênesis, quando Deus fez o primeiro homem, ou ainda estava sem vida, e Deus assoprou, e o homem começou a viver, comunicou a vida. No livro de Ezequiel, ele tem uma visão assim, de um campo cheio de ossos humanos ressequidos. E aí então, por obra de Deus, aqueles ossos se unem, nasce a carne, a pele, tudo, mas ainda estão mortos. Aí vem um vento, uma brisa, que passa e começam todos a viver. O sopro. Jesus sopra. O que Jesus vai soprar? Que vida ele vai dar para os seus discípulos? Recebei o Espírito Santo. É uma vida nova. Deus que vem morar em nós. O Espírito Santo é a vida de Deus. E ele dá o Espírito Santo para aquele grupo, para que eles tenham poder de ver quem pode e quem não pode receber o perdão de Deus. É o sacramento da penitência. Bom, agora eu queria me deter mais na outra parte desse trecho do Evangelho. Veja só, Tomé não estava com eles. Quem sabe tinha
Tomé já pensou, acabou tudo mesmo, morreu, está enterrado, vou cuidar da minha vida. E Tomé sai, quem sabe vai lá, vê se arruma algum emprego, qualquer coisa. E quando chega, encontra um ambiente alegre, todo mundo feliz. E eles vão dizer: Tomé, nós vimos o Senhor, Tomé. E Tomé, isso daí é besteira de vocês estão sonhando, vocês estão vendo, tendo visões. Mas nós vimos Tomé. Mas Tomé era teimoso. Ele tinha vivido 3 anos com aquele grupo e não acreditava no pessoal. Se fosse um, vá lá, mas eram os 10. E ele vai desafiar: só se eu ver as feridas e tocar as feridas, daí eu acredito. Bom, uma semana passou, seria que nem o domingo de hoje. Domingo passado foi a Páscoa, então a primeira parte foi naquele dia. Segunda parte, 8 dias depois. Estamos reunidos, Tomé estava lá com eles. Jesus aparece no meio deles: a paz esteja convosco. E é a terceira vez que Jesus deseja a paz, porque tinha um lá que estava inquieto, que era Tomé, estava sem a paz. E aí Jesus manda Tomé: olha, as minhas feridas nas mãos, a minha chaga do lado, vem aqui, toque. São João não diz se ele tocou ou não tocou. Eu acredito que ele não tocou. Aquela experiência de ver Jesus foi muito forte na vida dele. E ele diz umas palavras que eu acho que são a melhor, a mais bonita expressão de fé que nós encontramos na Bíblia. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor. O nome de Deus era impronunciável, não dava para pronunciar. Vocês lembram as 4 letras? Então eles colocavam, na língua portuguesa, Deus Senhor. Na língua grega era Kyrios e assim por diante. Meu Senhor, quer dizer, ele reconhece, é Deus que está ali e reforça: e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Vocês imaginem a empolgação daquele homem quando diz essas palavras. Teve que sair do coração. E Jesus vai dizer: você acreditou porque você viu. Felizes os que não viram e acreditaram. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, olha, Tomé colocou mal a questão. A gente não quer ver para crer. A gente precisa crer para ver. A gente vê muita coisa e não entende. Agora, quando a gente crê, a gente vê coisas que a gente não percebe com nossos olhos. Vocês veem, nós estamos celebrando agora essa missa de 2 sétimos dias, não é? Da Dona Amélia Ferreira e do Amâncio Jordão. Ontem tivemos missa também de 2 sétimos dias. Diante de certas coisas, se a gente não tiver fé, meu Deus do céu, nossa vida não tem sentido, não, é uma desgraça, né? Mas quando a gente crê, a gente enxerga, entenderam? A gente começa a ver coisas que nossos olhos não veem. O que afinal de contas aconteceu com essas pessoas? Terminaram a carreira da vida, desapareceram. Não, Jesus vem dizer: eu sou a ressurreição e a vida. A vida é muito mais do que a gente viver aqui nesse mundo. A gente começa a enxergar, a vida continua, e nós vamos continuar também lembrando dessas pessoas, mas sabendo que estão junto de Deus, em paz, rezando por nós. Veja como a fé abre os olhos. Nós estamos vivendo uma pandemia aí, todos nós, né, com a máscara na cara aí, no rosto. Mas o que será que está acontecendo? Então a gente pode inculcar as coisas, pode muita gente sair mal desse que vai passar, pode sair mal, vai trazer problemas psíquicos, etc. Isso não pode acontecer. A fé nos ajuda a enxergar. É uma provação que nós estamos passando, mas a provação passa. Depois vem uma coisa melhor, se a gente souber aproveitar das coisas com a força de Deus. A fé, portanto,
não é ver para crer. A gente deve crer para ver, para enxergar as coisas no devido lugar, inclusive o sentido da nossa vida e quem é nosso Deus. Agora vocês vejam, São João escreveu 3 cartas. A primeira carta de João é muito bonita. Veja como é o mesmo sentido desse final do evangelho dele, quase final, porque depois foi acrescentado o capítulo 21. Ele vai dizer: todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. Depois, mais para frente, ele vai dizer: quem é vencedor do mundo senão quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Então a fé é isso. Fé não é dizer eu creio, é também, não é dizer eu confio em Deus. A fé é colocar Deus na nossa vida, Jesus entrar na nossa vida. Isso é a fé. E aí então, quando a gente tem essa fé, o que acontece? Veja o que ele diz aqui: e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Nós vencemos tudo quando nós nos deixamos tomar pelo Jesus ressuscitado, Filho de Deus, ungido de Deus, o Cristo. O que acontece? Olha, nós vencemos tudo, até a morte. Tudo cai, porque nós temos realmente a força de Deus. Veja que bonito, não é? Quando a gente percebe que realmente é a fé na nossa vida. Agora, a fé tem consequências. Eis que ele diz aqui: amar a Deus, amar o próximo. Então, não basta você dizer tenho fé, mas se você não vive essa fé, não é iluminada a sua vida por Jesus, o que adianta? São Tiago diz: a fé sem obras é morta. E a gente tem um exemplo belíssimo na primeira leitura, que é tirado dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nos Atos dos Apóstolos, há 3 passagens que contam como era a comunidade de Jerusalém, a primeira comunidade nossa. Bonito. Aqui a segunda narrativa, vamos dizer, de como era a comunidade. Veja só como era aquela comunidade. A multidão dos fiéis, nessa época, diz os Atos, eram mais ou menos 5.000 pessoas. Bastante gente, hein? Quase metade da nossa cidade aqui. Era um só coração e uma só alma. Como é bonito chegar numa família, a gente percebe as pessoas como se entendem, como se amam, como se querem bem. Como é bonito chegar numa paróquia, a gente vê o pessoal se quer bem, né? Às vezes tem problemas, mas resolvem, não é? Como é bonito, porque é o sinal de fé. Se a gente não vive o amor fraterno, a nossa fé é morta, não tem sentido. E aqui a gente vê uma coisa que eles tentaram fazer no começo. Diz os escritores que não era todo mundo, né? São Lucas às vezes exagera um pouco. Mas o que eles faziam? Eles chegavam a pensar assim: na nossa comunidade ninguém pode passar fome. Então o que faziam? Vendiam o que tinham e colocavam tudo em comum. Isso foi um erro deles, porque venderam, comeram, depois não tinham nenhuma propriedade e não tinha mais dinheiro. Tanto assim que São Paulo depois teve de fazer uma coleta nas comunidades da Ásia e da Europa também, para ajudar aquele pessoal que estava passando fome. Não é por aí, mas a ideia é interessante. A gente deve pensar nos outros. Nós todos somos solidários, no bem e no mal. Você veja, hoje, por que a gente usa máscara? Porque eu posso transmitir doença para o outro pode transmitir doença para mim. Nós somos solidários, nesse mundo ninguém está sozinho. Assim também no bem, nós temos de ser transmissores, vocês mulheres transmissoras do amor. É o que tentou fazer essa comunidade. Fez de uma maneira errada, está certo, mas depois corrigiram. Então nós precisamos pegar o sentido da coisa. Nós vamos sair dessa pandemia. Muita gente não vai ter emprego,
Muitas famílias aí não vão ter o que comer. Nós precisamos ser solidários. Nós precisamos lembrar, é um dever de fé. Se eu creio em Jesus Cristo é o Deus nosso, Deus é amor, eu tenho que amar os outros. Então não vamos, essa comunidade, graças a Deus, a nossa paróquia, ela é muito marcada pela solidariedade. A gente confessa que realmente eu fico impressionado de ver como vocês são generosos, e vocês fazem realmente o que podem. Mas vamos lembrar, isso faz parte da nossa vida cristã. Nós temos que amar uns aos outros e construir realmente um mundo em que não haja mais essas coisas que a gente está vendo por aí. Um ataca o outro por causa de política, um ataca o outro por causa de futebol. Mas que mundo é esse? Mundo agressivo, ostensivo, hostilizador? Não é por aí. Nós não somos cristãos quando nós xingamos o outro, quando nós atacamos o outro. Não é por aí. Nós temos nossa opinião. Eu tenho a minha. Você tem a sua. Eu vou defender a minha. Mas eu não vou desrespeitar a sua. Você tem direito de ter a sua também.